Boa noite, aqui estamos com o toque do dia, com sempre esse desejo de explanar a palavra de Deus de uma maneira que as pessoas possam entender, ser alcançada de uma maneira, de outra, através de um irmão. E nós temos trazido uma variedade de irmãos que têm procurado comunicar esse evangelho da sua maneira, do seu ponto de vista, e ver que o evangelho é amplo e pode nos alcançar de uma maneira ou de outra. Hoje, nosso convidado é o Dr. José Carlos. Ele é membro ali da Igreja Quadrangular e também ele é Gideão, comigo também ali, aqui em Corumbá. Somos um grupo de Gideões e José Carlos faz parte também desse grupo de Gideões. José Carlos é muito ativo na obra, através de estudo da palavra, ativo de estar sempre presente conforme as necessidades das pessoas. Ele está sempre pronto a ajudar. Essa é a característica de José Carlos. E hoje ele tem uma palavra, Deus tem colocado uma palavra no seu coração para que ele comunique a palavra de Deus essa noite. Então hoje o Toque do Dia está recebendo José Carlos e vamos convidar que ele chegue até aqui e dê o seu recado. Por favor, José Carlos. Boa noite, paz seja convosco. Nós recebemos com muita alegria no coração o convite por esse estimado irmão Marcos da Silva Campos, que tem esse desejo no coração de realizar esta programação representada no Toque do Dia. E a nós coube, nesta oportunidade, estar compartilhando algo que Deus colocou no meu coração. Estivemos recebendo o convite, mas sabendo que antes da oportunidade que nos foi dada, o Espírito de Deus já estava no controle da situação. E quando recebi esta manifestação, este convite, na hora busquei a direção de Deus e veio um versículo extremamente conhecido. É um versículo que está num dos livros do Novo Testamento, num dos livros de um apóstolo que esteve com Jesus, numa das cartas que foram escritas, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, o versículo muito conhecido, somente diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o nosso amigo Marcos perguntou qual é o tema. O tema proposto foi verdade e vida. Nós estamos enfrentando ainda tempos difíceis, em que de 2020 para cá, tivemos a notícia de muitas percas, muitas notícias tristes, muitas notícias falsas, pessoas que ficaram extremamente fragilizadas com a pandemia, pessoas que mudaram a forma de se relacionar, a forma de se apresentar. Algumas abriram mão até de sair de casa, de se relacionar, de manter uma vida social, porque nos foi apresentado que era necessário ter o isolamento, novas práticas com o uso de máscara e distanciamento social, uso de álcool em gel e todo um cuidado. E muitas pessoas sequer se posicionando em aceitar a vacinação, porque havia tantos rumores, tantas notícias. E aí foi um grande dilema: o que era verdade, o que não era. E quantas vezes, na dúvida, a vida se afastou. As pessoas ficaram isoladas. E por mais que tenha reduzido o efeito da pandemia, mas as marcas ficaram. As sequelas ainda estão presentes. Hoje nós temos pessoas extremamente afastadas, pessoas em dúvida, pessoas que estão se questionando sobre as próprias práticas. E às vezes nós
olhamos e percebemos que o homem, o ser humano, está enfrentando muitas e muitas situações também, porque quantas e quantas vezes nós ouvimos e percebemos que a palavra de Deus, ela não tem aquele lugar que deveria estar ocupando na vida de cada ser humano. E Jesus Cristo, através da Bíblia e através do livro de João, nos apresenta um versículo tão maravilhoso. E conhecereis a verdade. Nós temos pessoas, temos contatos, eu tenho mesmo um hall de amigos, e muitas dessas pessoas, desses meus conhecidos, são pessoas que se dedicaram grande parte de suas vidas a um vasto conhecimento, um conhecimento que foi sendo acumulado ao longo do tempo, conhecimento em estudos, em atividade profissional. E ao mesmo tempo, nós começamos a perceber, mas e outras pessoas que talvez não tiveram essa condição de estudar tanto? Às vezes elas não têm um conhecimento científico, mas têm um conhecimento de vida muito grande. Mas seja naquele que detém o conhecimento dos estudos, seja naquele outro, naquela outra que detém o conhecimento da vida, todos têm a revelação da palavra de Deus, todos receberam realmente a verdade que vem através do sacrifício do Calvário. Jesus chegou naqueles dias em que havia tanta expectativa. O povo de Israel estava sob um domínio de uma outra nação, de um grande império, o Império Romano, que dominou todo o mundo ocidental da época, a ponto de o mar Mediterrâneo ser chamado de Mare Nostrum, o nosso mar, porque eles dominaram todos os limites daquele mar. As extremidades estavam sob domínio romano, inclusive a região ali onde está passando o relato do Novo Testamento. E sob aquela dominação, o povo da região onde Jesus estava desejava que houvesse um libertador, desejava que houvesse alguém que os conduzisse a estar tirando daquela dominação externa. E Jesus chega e se apresenta como o Filho de Deus. E ele se apresenta também aquele que traz a revelação das boas novas de salvação. Olhando e vendo o que Jesus enfrentou naqueles dias, guardadas as devidas proporções, nós podemos ver muita similaridade. As necessidades da época se apresentam quase muito atuais como as próprias necessidades de hoje. Pessoas que estão se relacionando, mas muitas se perguntando: onde nós estamos indo? Onde nós vamos chegar? Eu não confio mais na ciência, eu não confio nem nos profissionais que muitas vezes não conseguem responder a todas as questões que se apresentam e se renovam a cada instante. Mas quando olhamos para a palavra de Deus nos traz uma certeza de que nós não estamos sozinhos, nós servimos a um Deus que tudo pode. Eu estou compartilhando com você esta breve reflexão, são poucos minutos. Quem vos fala é uma pessoa que estou com os cabelos grisalhos, e eu digo que a vantagem de ter ainda cabelos grisalhos é para aquele que ainda os tem, porque quem às vezes não tem mais cabelos grisalhos porque já caíram. Mas ainda os poucos que me restam, eu agradeço a Deus como hoje eu fiz e amanheceu o dia. E uma das coisas que eu faço a cada manhã, quando eu abro os olhos, é agradecer a Deus pelo dom da vida. Eu completei agora, dia 2 de junho, 57 anos de vida, mas espero chegar agora no dia 11 de agosto e não somente celebrar o dia do advogado, mas será o meu segundo ano de agradecimento após o infarto que
passei em 2020. Infartei no dia 11 de agosto de 2020. Fui levado para a terapia intensiva aqui em Corumbá. Fui medicado prontamente com os profissionais que ali estavam. No dia seguinte, fui trasladado para Campo Grande, na UTI aérea. E lá chegando foi feita a constatação de que eu tinha sofrido um infarto. E os médicos que me submeteram a um cateterismo rapidamente me explicaram: você não vai poder colocar marca-passo, nem stent e nem fazer um cateterismo. A sua solução será somente uma cirurgia cardíaca. Aquela foi a informação que eu recebi e era a verdade que me foi passada naquele momento. E o médico disse: você infartou ontem e fizemos os exames aqui, olhamos o seu prontuário, o seu coração estava com 17% de capacidade. Após a cirurgia, 8 dias depois, o médico que comandou a equipe disse: olha, a cirurgia foi um sucesso e conseguimos fazer, hoje você está bem melhor. A sua capacidade a partir de agora é de 33%. E às vezes eu vejo pessoas reclamando, elas lamentam a vida, lamentam por tudo e qualquer coisa. E eu pergunto: você já conversou com o seu médico cardiologista? Você já fez os exames de rotina? Quantos por cento do seu coração você dispõe? 100%? E do que serve 100% do coração para você? O que você faz com os 100%? Você só lamenta? Ou você agradece a Deus a oportunidade que tem, com todas as limitações que porventura possam surgir em cada dia? Será que você está vivendo hoje? Qual verdade? Você acredita em que ou em quem? Ou porventura as pessoas em quem você demonstrava confiança de alguma forma não corresponderam àquela expectativa? Isso fez com que você reagisse de que forma? Fosse uma pessoa mais entristecida, que duvidasse de tudo e de todos e não aceitasse mais confiar pelos traumas que possam ter surgido na sua vida? Eu brinco e digo que às vezes as pessoas olham diante de dois elementos e às vezes não gostam do que estão vendo. Um elemento é o espelho e o outro é a balança. E às vezes as pessoas não gostam do espelho e da balança porque eles apresentam aquela verdade daquele momento. A pessoa pode se olhar no espelho e não gostar do que está vendo, mas é o que ela está vendo. E pode colocar o seu corpo sobre uma balança e não ficar satisfeita com a informação que a balança está dando. E às vezes a pessoa fica com raiva do espelho e da balança. Mas a verdade é que não devemos estar transferindo para elementos aquela angústia que nós precisaríamos estar transferindo para a causa daquilo que nos fez não gostar do que vimos no espelho e na balança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida até hoje. Eu estou numa posição muito cômoda. Eu estou falando somente para um aparelho celular. Eu estou vendo somente a minha imagem. Então eu estou muito tranquilo. Eu não sei quem vai assistir a tudo isso que eu estou falando. Mas eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. E através da pessoa do Espírito Santo, Ele está aqui comigo, está aí onde você estiver. No tempo em que você assistir esta live, o Espírito de Deus se manifesta naquele coração que tem fé. E diz a palavra de Deus
E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Eu te trago uma outra palavra da parte de Deus, um versículo que eu gosto muito, e diz o seguinte: quero trazer a lembrança. Uma outra versão diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Alguém já fez um estudo e teria apresentado como resultado que a pessoa, ao longo de 24 horas, ela toma perto de 2.000 decisões. Quando eu ouvi esse número, eu levei um susto. Achei um pouco exagerado, mas depois eu comecei a olhar e falei, realmente, quando nós estamos dormindo, nós podemos escolher acordar e acordar, abrir os olhos, mover os olhos, e aí vai contando. Então até nós nos levantarmos da cama, já foram 10, 20, 30 micro decisões que tomamos. E quantas vezes nós não decidimos em receber a verdade que a palavra de Deus nos apresenta. Eu faço a você que me recebe agora através desta rápida mensagem, eu faço a você um convite. Que você abra a porta do seu coração. E por maior que seja a dor e a luta que você tenha passado ou ainda esteja passando, aqui quem vos fala é uma pessoa que tem por nome de registro José Carlos dos Santos. Mas o meu sobrenome também é Milagre. Quem vos fala é um milagre de Deus. E talvez Deus tenha me mantido vivo para hoje ter esta oportunidade de falar ao seu coração. E eu falo com você que me assiste, você que me ouve e que vai me ver, ou que me está vendo. Receba da parte de Deus a mensagem de que o Senhor está operando o querer e o efetuar. E convide o Senhor para estar caminhando com você. Talvez antes de tomar decisões, faça uma conversa com Deus. Alguém pode chamar de reza, outro pode chamar de prece, outro possa chamar de oração. Não importa o nome que você dê, mas busque a Deus. Deus não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Deus ainda está operando. Deus está vivo. E temos hoje um advogado, Jesus Cristo, que intercede por aquele que busca ao Senhor. E através do Espírito Santo de Deus, a sua vida tem significado. Por maior que seja a dor, por maior que seja o caminho difícil, o Senhor é um Deus que renova. O Senhor é um Deus que traz vida, a vida que está na palavra de Deus. Eu te dou uma sugestão muito prática. Talvez você fale, mas eu tenho lido tanto, eu tenho assistido tantas coisas, eu tenho ficado assim até pessimista. Eu faço para você um outro convite. Além de receber o Senhor e conversar com Ele, pare um momento, experimente fazer, sabe o quê? Pequenas leituras do Novo Testamento. O Novo Testamento são livros que foram escritos a partir da experiência de Jesus Cristo, começando em Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai para ler. Comece a ler pelo menos esses 4 evangelhos e faça uma leitura que não precisa ser uma grande quantidade de texto. Medita pequenas porções da palavra e quando fizer a leitura, ore a Deus, fala, Senhor, eu não consegui entender muito, mas
ajuda a que eu possa compreender o que eu estou lendo. E faça escolhas saudáveis. Escolha onde você vai, com quem você vai caminhar, o que é que você vai receber na sua mente. Os teus olhos vão estar vendo o quê? A palavra de Deus nos fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se os nossos olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele, do coração, procedem as saídas da vida. Então que você olhe coisas que vão edificar. Coloque dentro do seu coração algo que vai te trazer vida e esperança. E quando você falar, a Bíblia traz outras recomendações que diz que a sua palavra seja edificante. Vai ser boa para você e para aqueles que possam ouvir o que você tem a falar. Mas isso tudo vem lá no início, quando nós estamos aprendendo da verdade. A verdade que vem através da palavra de Deus. Muito obrigado por você estar dando esta oportunidade a nós estarmos fazendo este bate-papo. Embora de forma um pouco passiva, em que somente eu estou emitindo o parecer, mas que o Espírito de Deus vai dar o crescimento, porque eu estive aqui compartilhando um pouco da porção da palavra de Deus. E o Deus que opera o querer de efetuar vai estar realizando a obra perfeita na sua vida. Hoje, poucas coisas vão poder ser feitas nesta quinta-feira, mas amanhã é sexta-feira. Amanhã é um dia novo e o amanhã começa hoje, tomando as decisões que precisam ser tomadas. Se você me ouve, você está vivo e a vida de Deus está também na sua vida. Receba a verdade de Deus e a palavra do Senhor. Você vai realizar maravilhas, sinais e prodígios através de Deus, da sua palavra e da vida do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Realmente, José Carlos é um milagre de Deus, né? Que Deus tem feito uma obra muito grande através dele, está fazendo, e sua vida tem sido um testemunho, e ele não perde a oportunidade para testificar. Todas as oportunidades que aparecem, ele está ali testificando, contando o que foi a sua vida, como foi e como Deus realmente fez um milagre na sua vida. Então, realmente, todos nós temos um motivo, né? Somos um milagre, né? Realmente, cada um de nós é um milagre de uma maneira, de outra. Somos milagre de Deus, né? Mas José Carlos experimentou isso de perto, né? E ele tem esse testemunho e ele é fiel em testificar, né? As oportunidades aparecem, ele testifica, né? Ele já era assim e ficou mais toda a vida, né? Ele sempre testificou, mas depois da experiência de toda essa cirurgia que ele passou, ele se dedica muito mais ainda. E assim nós temos que realmente estar pronto de testificar desse caminho estreito que é Jesus Cristo, que é essa salvação, que há uma esperança, que há uma resposta e que Deus quer nos utilizar, cada um de uma maneira, e cada um de nós somos especiais, uma bênção na mão de Deus, só nós realmente querermos
estar pronto para dizer: eis-me aqui, manda-me a mim, tá bom? Então queremos agradecer a José Carlos por a sua palavra, por sua vida, e que essas palavras possam ficar gravadas no coração de vocês, que sirva de testemunho a todos. E na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão para testificar mais da palavra de Deus. Assim agradecemos a atenção de todos. Uma boa noite.